Hoje é dia 6 de setembro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que nós celebramos saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós ousamos falar sobre ciência médica, afinal, nós temos uma formação médica. Nós somos verdadeiramente, os médicos são verdadeiramente cientistas, porque eles se formam à luz de uma ciência, que é a ciência médica. Mas aqui, às vezes, eu falo sobre religião. Poxa, você é um médico e fala sobre religião? Sim, sim. Eu frequentei inúmeras religiões, além de fazer uma excelente faculdade de medicina, que é a Escola Paulista de Medicina, a gloriosa Escola Paulista de Medicina. Eu frequentei inúmeras religiões, inúmeras, conheço várias doutrinas, doutrina espírita, o budismo, as religiões católica, evangélica, protestante, batista. Frequentei templos muçulmanos e templos e religiões de judeus, sinagogas, entende? Enfim, posso dizer a vocês que, como eterno buscador de conhecimento, eu achei que as religiões seriam uma fonte, assim, para passar a mim muitas respostas que sempre me assolavam e que a ciência sozinha, ela não tem resposta a tudo, né? Não tem resposta a tudo. E se você é um cientista, né? Se você é um cientista puro, aquele cientista que só acredita na ciência, né? Você crê somente no princípio do ver para crer, que é o princípio científico, né? O princípio científico é o ver para crer, entendendo? Então vejam vocês, frequentei essas inúmeras religiões, só posso dizer que o saldo foi altamente positivo, entende? Aprendi coisas maravilhosas. As igrejas e as religiões têm lições incríveis para nos ensinar. E tem sabedoria, às vezes, que é milenar, né? Que é milenar. Entendeu? Mas a religião tem todas as respostas? Não tem, não. Não tem, não. Entende? E uma das respostas que eu não encontrei nas religiões é quem é Deus, né? Quem é Deus? Porque jamais a ciência vai dar essa resposta a você. Entende? Se você está imaginando obter essa resposta através da ciência, você não vai conseguir. Entende? É outra linguagem. Então eu imaginei que as religiões pudessem me dar essa resposta. E existe uma ciência chamada até teologia, né? E na minha clínica, que eu cuido de transtornos músculo-esqueléticos, né? Doenças com dores, às vezes incríveis, e incapacitantes, né? Que proporcionam ao doente, às vezes, uma incapacidade física progressiva. Eu atendo muitos religiosos também, porque os religiosos também sofrem de problemas de transtornos músculo-esqueléticos. E religiosos de várias tendências religiosas, né? Entende? E também, vejam vocês, quando atendo um paciente, em geral meus pacientes são crônicos, né? Pacientes com dores, né? Essas dores sempre eu repito aqui. Ou é dor de cabeça, ou é dor no pescoço, ou é dor nos ombros ou nos braços, ou é dor nas costas, ou é dor lombar, ou é dor ciática, ou é dor nos quadris, ou é dor nas pernas, peso, cansaço nas pernas, ou é dor nos joelhos, ou é dor nos tornozelos, dor nos pés. Entende? Então,
eu atendo esses pacientes crônicos. E muitas vezes tais pacientes são religiosos. Às vezes religiosos de várias tendências religiosas, entende? E eu sou um dos poucos médicos, que também estou repetindo isso, que pergunto ao meu doente crônico se ele tem uma crença, né? Se ele tem uma crença. E muitos são ligados a algumas igrejas, outros até são obreiros, trabalhadores, voluntários de várias igrejas, né? E os próprios religiosos, então eu falo muito sobre religião. E às vezes eu causo alguma situação de mal-estar, porque às vezes eu quero conversar com um religioso sobre religião. Você é médico, você quer falar sobre religião comigo? Eu tenho 4 anos de teologia. Eu digo, a teologia é uma ciência. Entende? Eu nunca estudei teologia. Mas se ela é uma ciência, eu garanto que a resposta de quem é Deus não mora num raciocínio científico. É outra linguagem. É outra linguagem. Entendeu? Então, em verdade, né? Em verdade, eu pelo menos aprendi uma coisa importante, frequentando todas essas doutrinas religiosas, além de toda a sabedoria que aprendi, entende? É que religião é uma coisa, espiritualidade é outra, entenderam? Então, também aqui, já falei sobre isso algumas vezes, mas toda hora eu recebo perguntas, questões relacionadas a isso, entende? Quando você fala sobre medicina e você é um médico, já com alguma janela da profissão de muito tempo, em qualquer círculo que você frequenta, sempre alguém quer fazer uma pergunta médica, quer fazer uma mini consulta, né, fora do seu consultório, tem uma dúvida, quer perguntar sobre um remédio, quer saber sua opinião sobre uma doença de um parente, qual a tua colocação, mesmo que não seja até da tua especialidade. Na hora que você fala que é médico, chovem muitas perguntas na tua cabeça. Entendeu? Onde você frequentar. Da mesma forma, como eu falo aqui muito sobre religião, de repente eu sinto que eu estou recebendo muitas perguntas sobre religião, entende? Eu digo, veja, eu sou um médico. Eu busquei na religião muitas respostas. Não. Você entende de religião. Você frequentou muitas doutrinas, muitas crenças religiosas, muitos espaços religiosos, muitos templos religiosos. E, de fato, isso é uma verdade. Durante muito tempo, entendeu? Eu nasci católico, entende? Frequentei muitas igrejas. E só posso falar bem, entende? Só posso falar bem das igrejas. O grande problema das igrejas é que elas são empresas. A igreja verdadeiramente é uma empresa. E uma empresa tem despesas. Por isso, a igreja tem que ter receita. Entendeu? Então, né, as igrejas, como podem fazer pagamentos sobre várias despesas que a igreja tem? Né? Como que ela pode fazer? Ela pode fazer através dos dízimos, né, das contribuições dos fiéis, ou então de doações, né? Ou então até de contribuições voluntárias dos seus fiéis. E por conta disso, a igreja consegue uma arrecadação, né? A maior parte das igrejas e das doutrinas, né, elas utilizam essa arrecadação em prol da própria igreja ou em prol da expansão dessa religião, ou em prol, às vezes, da caridade que fazem aos seus próprios fiéis, né? Eu vi isso muito no Espiritismo, né? Na doutrina espírita, em que eu frequentei 2 anos, né? A doutrina espírita, ela arrecada dinheiro em prol
dos necessitados, dos fiéis, ela faz muitas doações, muitas caridades, como muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas fazem isso. O que é bonito, óbvio, entende? Você utilizar um recurso em prol dos necessitados, porque os necessitados não são somente, às vezes, necessitados doentes. Não, às vezes são necessitados carentes. São até, diria, até excluídos, né? Socialmente, miseráveis. Não tem como nenhum recurso para, entende? E a pior coisa que pode existir é você entrar numa carência muito grande que dificilmente você vai conseguir sair disso. Entende? Dificilmente você vai conseguir sair disso. Especialmente num país como o nosso, né? Em que a assistência social aqui é muito difícil, ela é muito carente, ela própria é muito carente, entende? Mas, de uma forma ou de outra, sempre me perguntam, né, um assunto relacionado à religião. E uma das coisas que sempre me pergunto é qual é a diferença entre religião e espiritualidade, ou seja, o que é religiosidade e o que é espiritualidade, né? A palavra religião deriva de uma palavra que significa religação. Seria uma religação com Deus, né? E a palavra espiritualidade, ela deriva da palavra espírito. Na essência da palavra espírito, ela significa respiração, alento, fôlego, sopro. É por isso que nos textos religiosos dizem assim: Deus fez o homem do barro, do pó, e deu-lhe o sopro da vida, injetou nele o seu espírito. Entendeu? Entendeu? Isso é para os crentes religiosos, entende? Para a ciência médica, você é corpo físico e pensamento. Quando muito, a ciência médica aceitou que você é pensamento. Por quê? Porque o corpo físico você pode ver, ouvir, sentir gosto ou cheiro, ou tocar. Mas o pensamento você não ouve, você não vê, você não sente cheiro nem gosto e não pode tocar. Então o pensamento não obedece ao princípio fundamental científico, que é o ver para crer. Porque ela não está vendo o pensamento, mas ela foi obrigada a ver que o pensamento existe, sem enxergá-lo. Entenderam? Entenderam? Muitas coisas nós somos obrigados a acreditar pelos seus efeitos e não pela fonte, né? Qual é a verdadeira natureza da eletricidade? Nem o eletricista sabe te dizer. E muito pior, nem o engenheiro eletrônico te sabe dizer o que é eletricidade. Sim, sabes que é uma energia elétrica. Sim, qual é a essência? De onde vem isso? Entende? Da mesma forma, se você perguntar quem é Deus, ora, eu não enxergo esse Deus, não ouço esse Deus, não sinto gosto nem cheiro dele e não posso tocá-lo, então Deus não existe. Então, esse é o raciocínio do cientista puro, entendeu? Dos agnósticos, cientistas puristas, né? Que para eles, só existe o raciocínio científico. E o raciocínio científico, de fato, é incrivelmente maravilhoso. Vejam vocês o que a própria ciência nos proporciona, né? Em termos de conforto, de bem-estar, de futuro, de conhecimento, né? Enfim. Quem pode viver hoje sem a eletricidade? Não é mesmo? Entendeu? Então a ciência é maravilhosa, entende? Mas ela não tem resposta a tudo. A religião não tem resposta a tudo. A filosofia,
né? Um filósofo, ele pode não ser um cientista. Um filósofo pode não ser nada religioso. Então ele tem um raciocínio filosófico. É outro tipo de raciocínio. É um raciocínio centrado no bom senso, na lógica do bom senso, do pensamento, né? Tá certo? Penso, logo existo. Né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, não podemos ignorar que existem pelo menos 3 raciocínios, né? O científico, o religioso e o filosófico, né? Eles não se aceitam entre si, entende? Eles não se aceitam entre si. Muitas vezes tem até alguns aspectos em comum, mas o cientista não aceita o religioso facilmente, e nem o filósofo. O religioso não aceita muito o pensamento filosófico, e o científico, às vezes, ele também não aceita muito, porque se ele é muito religioso, ele só acredita na sua religião, entendeu? Então, essas crenças muito radicais, inflexíveis, né, elas levam muito a erros, e elas estreitam a tua ampla visão. Você, veja bem, na verdade, embora a ciência médica considere você matéria e pensamento, a ciência médica oriental é um pouco mais coerente. Ela considera você matéria, pensamento e energia, né? Você é uma usina de energia. E tem mais. Você é um receptor de energias. E você é um doador de energia. Vejam vocês, só o fato de você medir 37 graus de temperatura e você estar num ambiente de 25 graus, ou de 18, ou de 20, ou de 45 graus, você está trocando energia com o meio onde você está mergulhado. Entendeu? Então, nós trocamos energia com o meio ambiente e trocamos energia com as pessoas em si. Você tem uma radioatividade hipnótica, entende? Você tem poder. Essa radioatividade hipnótica costuma ser chamada de carisma, entende? Ou de magnetismo pessoal, entenderam? Então, há uma troca de energia entre as pessoas, entende? Às vezes, as pessoas, elas são consideradas sugadoras de energia, né? Parece que elas sugam a tua energia. E outras vezes, você encontra um necessitado de energia. E ele quer beber da sua energia. Então, você pode doar também energia no bom sentido, né? No bom sentido. E isso é verdadeiro. Você tem uma aura. Você emite eflúvios de energia. Entende? E você acha que a ciência médica aceita isso? Não, ela não aceita. Entendeu? E em cima disso, de energia, do ser humano energético, é que surgiu uma terapia chamada acupuntura. E hoje, a ciência médica até aceita a acupuntura, consagrou a acupuntura como uma ferramenta de tratamento. Mas não aceitava, há 25, 30 anos atrás, não. Não, entenderam? Então, para a medicina oriental, você é isso. Mas para a medicina espiritual, você é antes espírito. Depois mente, depois pensamento, depois corpo físico. Então, veja você. Embora a ciência médica use o termo pensamento como sinônimo de mente, não. São dimensões diferentes. Pensamento é uma coisa, mente é outra, consciência é outra, alma é outra dimensão e espírito é a mais alta dimensão. São linguagens diferentes. Entenderam? São linguagens diferentes. Então eu prometi repetir, e hoje, pelo menos, eu acho que vai dar um tempo, eu vou dizer a vocês a diferença fundamental
entre religiosidade e espiritualidade. Nem todas essas colocações são de minha autoria. Não, eu busquei em vários autores. Eu vou ler a vocês. Religião são centenas. Espiritualidade é uma só. Religião é para os que dormem. Espiritualidade é para os despertos. Religião é para aqueles que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Espiritualidade é para aqueles que prestam atenção em sua voz interior. A religião são regras dogmáticas. A espiritualidade é raciocínio e questionamento. A religião ameaça, amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. Religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade diz, aprenda com seus erros. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é Deus. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é construção humana. É uma organização com regras. São empresas. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião divide. A espiritualidade agrega. A religião tenta te convencer para que acredites. A espiritualidade abre tua consciência no crer para ver. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta no medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o fazer e o ter. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade alimenta o teu eu. A religião precisa de dízimos, ofertas e contribuições. A espiritualidade é de graça, pela graça de Deus. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião promete glória e paraíso. A espiritualidade faz você viver agora, na glória e no paraíso. A religião exalta o passado e o futuro. A espiritualidade exalta o presente. A religião enclausura o nosso pensamento. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião tenta nos fazer crer na vida eterna. A espiritualidade te faz consciente que, de fato, a vida é eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus dentro de você, já nesta vida. Nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Entende? E não, na verdade, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais antes, passando por uma experiência humana aqui na Terra. Você veio do Espírito e para o Espírito você vai voltar. Entendeu? E que tudo isso tem a ver com saúde e doença. Todo o conhecimento é importante. É importante. Né? E o religioso é muito importante. E a espiritualidade é muito importante. Então, todo esse conhecimento abre teus horizontes no sentido de você enxergar a verdadeira essência da vida. Né? A vida não é ter uma visão estreita. Né? Você é um ser ilimitado quando você é nomeado mente ou consciência e espírito. Mas o teu corpo tem prazo de validade e o teu pensamento também. Então, o corpo morre e o pensamento vai junto, mas a mente não morre nunca, nem o espírito. Eles são eternos.
Eles nunca nasceram e nunca vão morrer, entende? Mas, enfim, o nosso tempo aqui na Terra já se esgotou nesse programa de hoje. Obrigado por toda essa atenção. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico na minha clínica, de doenças dos transtornos musculoesqueléticos, né? Doença dos ossos, articulações, músculos, tendões, nervos, entendeu? Eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Espero que vocês todos sejam muito felizes. Mas para isso é necessário que todos tenham muita saúde. Até a próxima.